Boa tarde, pessoal. Eu sou Délia Peixoto e estamos hoje com o programa Conhecer e Aprender, falando sobre felicidade e produtividade. Afinal, é um tema, às vezes até parece que a gente é condenado a ser feliz e quem não é feliz sofre com isso. Então, esse programa serve para a gente entender um pouco mais o que é felicidade, como é que a gente busca a felicidade no nosso ambiente de trabalho. E eu tenho dois convidados super especiais para falar sobre isso. E estou começando aqui com Leusa Medeiros. Leusa, que é psicóloga, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o convite para falar sobre um tema tão polêmico como esse, que é felicidade. E a gente vai entender por que eu estou chamando ele de polêmico. Seja bem-vindo, Leusa. Muito obrigada pelo convite e vamos falar, não é? Sim. Vamos associar tempo com produtividade e felicidade. E felicidade. Aliás, muita gente até sofre porque não tem tempo de ser feliz, não é verdade? Não é isso? Então, podemos começar primeiro conceituando como é que a gente pode conceituar felicidade? Então, na verdade, felicidade é uma questão de percepção. Né? Como eu me percebo feliz. Então, a primeira coisa é... Eu ia falar depois sobre um conceito importante, mas a gente já entra falando sobre ele, que é autoconhecimento. Então, quando eu começo a prestar atenção em mim, eu começo a entender que momentos do dia me fazem felizes, que atividades me dão satisfação, aonde que eu entro numa coisa chamada estado de flow, não é? E que eu estou tão envolvido no que eu estou fazendo que eu perco a noção do tempo. Sim. Embora a gente também tenha que falar da questão dessa busca incessante por felicidade. Então, eu preciso entender o que me traz felicidade. Se é dinheiro, se é satisfação, se é sucesso, se é amor. Então, eu preciso entender o que me traz felicidade. Então, se felicidade passa por uma perspectiva de percepção, eu imagino que essa história de fórmula da felicidade única para todo mundo não existe. Então, não conheço. Mas existem muitos estudos sobre a felicidade hoje, né? A felicidade já é considerada uma ciência. Sim. Então, estamos no caminho de termos, se não fórmulas, pelo menos formas mais fáceis da gente procurar essa felicidade. Ou procurar entender como é que a gente se sente feliz. Sim. E assim, às vezes a gente projeta a nossa felicidade para o futuro, né? Imagina que se eu casar, quando eu casar eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego naquele lugar eu serei feliz. Isso é apropriado? A gente ficar postergando a felicidade para um momento futuro? O que os estudos dizem? Na verdade, é irreal, não é? Porque o passado a gente não consegue mais fazer nada com ele, a não ser aprender, e o futuro nem chegou ainda. Então, a única consistência que eu tenho é do momento presente. Eu não tenho como projetar o que vai acontecer nem amanhã. A gente não sabe, não tem controle sobre isso. Então, é importante que a gente comece exatamente o que eu falei no início. Olhar o meu dia. Que momentos desse dia hoje me fizeram feliz? Eu estou feliz de estar aqui com a Délia. Isso é uma coisa que me dá satisfação. Então, eu posso fazer isso mais vezes. Sim. Então, é isso. É você olhar o seu momento, o seu dia, em vez de ficar olhando para ontem, por que eu não fiz ontem, por que eu não joguei na Mega Sena, não é? Ou amanhã, quando eu jogar na Mega Sena, eu vou ficar rica. Então, é uma coisa irreal. Não é que não é apropriado, é irreal. Certo. E aí vamos falar, então, sobre autoconhecimento, porque esse é um componente fundamental da felicidade. Como é que alguém pode saber se conhece ou não? Então, o autoconhecimento tem a ver com feedbacks. O que as pessoas me dizem? Outro dia eu ouvi uma amiga falar, meu marido não conta. Conta, ele é quem mais te conhece. Então, teu filho Conta te dá muito. feedbacks, teus amigos, teus chefes. Isso é um caminho, né? Começar a ouvir os feedbacks e prestar atenção. Outro caminho é isso que eu falei já, e eu vou insistir muito. Como é que é meu dia? O que eu gosto de fazer? Como é que eu funciono? Então, se eu não começar a olhar para mim, eu começo a perder esse contato comigo e o meu conhecimento de mim mesmo não acontece. Sim. E nessa rotina que a gente tem muita necessidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente vai cada vez mais se afastando desse parar para pensar sobre o que faz e o que sente. Não faz sentido dizer isso? Faz todo sentido. Na verdade, tem a ver com produtividade. Às vezes as pessoas pensam que produtividade é fazer demais. Não é fazer 30 coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, produtividade é a relação direta entre o que eu fiz, o que eu produzi, com os recursos que eu tenho.
Então, se eu tinha 1 hora para fazer determinada coisa e eu fiz a melhor coisa, do melhor jeito, com o menor tempo, isso é produtividade. Sim. Então, não é fazer muitas coisas, até porque a nossa cabeça, ela prega algumas peças. A gente só faz bem uma coisa de cada vez. Embora sejamos mulheres, e eu acredito que a gente faz algumas coisas, mas bem a gente só faz uma de cada vez. Repete Porque isso, Leusa. Bem a gente só faz uma de cada vez, porque o nosso cérebro, ele escolhe aquela prioridade. Por exemplo, dirigir e digitar ao mesmo tempo uma mensagem no celular. O teu cérebro vai escolher aquilo que ele considera mais importante. Se ele decidir que é mais importante a mensagem, ele tira o seu foco do trânsito. Se ele decidir que é mais importante o trânsito, ele tira o seu foco da mensagem. A gente vai mandar a mensagem cheia de erro do corretor. Sim. Porque a gente não prestou atenção. Então, o cérebro escolhe. Sim. E não somos nós que escolhemos. Aproveitando, inclusive, que a gente está no Maio Amarelo, essa história de focar no trânsito e focar no celular... Nada mais apropriado do que essa observação. Não adianta, nós não fazemos duas coisas bem feitas ao mesmo tempo. O cérebro vai escolher uma. E no trânsito, então, ele pode escolher o que significa a sua vida. Sim. E levando o tema felicidade para o nosso ambiente de trabalho, né? A gente escuta muito, conhece nessa vida de recursos humanos, Sim. a gente conhece muitos profissionais que ficam frustrados. Eu não sou feliz no trabalho, eu não me sinto feliz no trabalho, eu não faço o que eu amo. Como é que tu percebes essa afirmação? Assim, qual é a tua... Olha só, tem um outro conceito que eu queria falar, que é locus de controle. Né? Locus de controle foi um psicólogo lá em 1966, o Roth, se eu não me engano é o nome dele, que ele fala o seguinte, aonde eu responsabilizo os meus resultados? Fora de mim ou dentro de mim? Eu sou responsável ou eu responsabilizo outros? E nessa questão da infelicidade no trabalho, tem muito a ver quando o colaborador coloca na empresa a responsabilidade pela sua satisfação. Tá. O que é locus de controle? Para quem começou a assistir a gente agora. Perfeito. É a forma como você responsabiliza os seus resultados. As pessoas que colocam em si a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, elas são mais assertivas com relação às decisões, porque elas são responsáveis por aquilo que acontece com elas. Muitas pessoas responsabilizam os outros pela sua felicidade, pelos seus resultados, pela sua vida. E aí... essas pessoas começam a ser infelizes porque esperam demais que o outro faça por eles. As pessoas que têm locus de controle interno, elas, em geral, são mais produtivas. Elas se responsabilizam pela sua própria vida. Ou seja, independente de ser algo bom ou ruim, aquilo aconteceu na minha vida, eu assumo a responsabilidade sobre aquilo e aprendo. Na verdade, é a forma como eu enxergo. Okay. O quanto eu tive de responsabilidade por esse resultado. Não é? O que é que eu posso fazer com isso? Eu tenho controle quando eu admito que fui eu que não fiz direito, ou quando fui eu que fiz, eu tomo o controle da situação. Se eu responsabilizo, eu vou usar uma metáfora, se eu responsabilizo Deus pelos meus resultados, eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida. Sim. Eu estou deixando na mão de um terceiro que eu não tenho controle sobre ele. Sim. Então, isso às vezes causa uma infelicidade muito grande, porque você, quando acontecem perdas, por exemplo, não é? Lidar com as fases da perda, por que Deus fez isso comigo, por que a vida foi injusta comigo, quando, na verdade, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter feito outras escolhas. Sim. E falando também, assim, sobre autoconhecimento, existe um componente aí de você saber também o que você faz bem, quais são os seus talentos. Isso também é um elemento importante para a felicidade, não é? Muito e para a produtividade também. Muito, porque entra naquele sentido da satisfação, porque também satisfação é uma percepção que eu tenho de mim, né? Se eu fico satisfeito com alguma coisa, se eu presto atenção, eu começo a querer repetir aquilo. E aí eu começo a ficar bom naquilo, né? Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber que talentos eu tenho, que habilidades eu tenho, que conhecimentos eu preciso ter, por exemplo, para evoluir. Sim, não é? Sim. O que é que eu preciso fazer? E falando sobre produtividade, né? Quando a gente fala, você falou assim, já existem muitos estudos sobre felicidade, tem a ciência da felicidade, Exato. tem a psicologia positiva falando sobre o estudo da felicidade, né? Essa ideia de que a gente não deve só curar, mas a gente deve também incentivar e estimular, né? Sensações de bem-estar e etc.
É verdade que pessoas felizes são mais produtivas? Mas não tenha dúvida. Eu sei que sim, mas eu quero te ouvir falando. Não tenha dúvida. Se eu entro em estado de flow, que é um princípio da psicologia positiva, se eu entro em estado de flow, eu produzo sem perceber o tempo passar. Se eu começo a tomar consciência de que eu tenho 5 minutos para fazer aquilo e eu realmente faço isso nesses 5 minutos, eu fico mais feliz, porque eu consegui cumprir aquilo que estava previsto. Então, assim, pessoas mais felizes são extremamente produtivas e tem um segredo aí. Tem gente que passa a vida inteira indo trabalhar todo dia dizendo eu estou infeliz e não move uma palha para sair desse estado. Então aí não produz, impacta o ambiente, impacta as relações e impacta a produtividade, inclusive a delas. Sim, esse elemento de decisão, né? Se isso lhe incomoda, se isso não lhe faz bem, o que você decide fazer com isso? Que é o locus de controle interno. Sim. Se eu começo a dizer a empresa não me reconhece, o meu chefe não me valoriza, o meu marido não me ama, eu começo a botar no outro a responsabilidade pela minha felicidade. Quando eu começo a dizer, eu preciso mostrar os meus talentos, eu preciso procurar um lugar que me valorize, eu preciso estudar mais para ter mais conhecimento e mais espaço na minha carreira, eu estou assumindo o controle interno, eu estou assumindo a minha vida e a minha responsabilidade. E, portanto, eu estou sendo responsável pela minha felicidade. Sim, então para ser feliz a gente precisa agir. Mas não tenha dúvida, você hoje está ótima, Dani. Precisamos, é ação. Não tem outra coisa a fazer senão se mexer. Sim, sim. E quando a gente fala de felicidade, a gente está falando também de resiliência, né? A habilidade, a capacidade que a gente tem de superar uma frustração, uma dificuldade, porque isso faz parte da vida. Exato. Mas olha só, eu só vou saber se deu certo ou não, se eu tiver me mexido. Sim. Agora, se eu ficar aqui achando que pode ser que aconteça, o que poderia ter acontecido, eu não vou saber. Então, se eu me mexer e der certo, ok. Se der errado, eu tenho que mudar o plano. Mas eu tenho que me mexer. Tu terias alguma dica para dar, né, para quem está assistindo a gente sobre produtividade? Assim, o que uma pessoa precisa fazer para ser mais produtiva, além do foco que você mencionou, né? Não fica achando que pode distribuir atenção demais, porque isso pode não funcionar. Tudo que você falou, saber o que eu faço bem. Uma coisa importante que a gente não falou, tempo. Todo mundo fala, se eu tivesse mais tempo... Gente, tempo é a única coisa que foi distribuída com justiça para todos nós, 24 horas para todo mundo. Ou você usa, ou você deixa passar. E aí as pessoas dizem assim, eu não tive tempo. Teve, o tempo que você tinha era 5 minutos. Era aí que você tinha que fazer. Eu tinha 24 horas, era aí que eu tinha que fazer. Sim. Então, a dica é, olha o tempo que você tem, olha o tempo que a tarefa requer, e aí faça. E aí sim, você vai conseguir ser produtivo e ser feliz. Sim. Gente, eu tenho uma dica para dar. Nessa semana, na quinta-feira, a gente vai ter um evento que fala exatamente sobre produtividade e felicidade. A Leusa vai estar lá, né, palestrando. E eu tenho uma boa notícia. A gente vai fazer um concurso cultural, tá? Para dar como cortesia aí para as pessoas que participarem e responderem aí para a gente nas nossas redes sociais do Amazon Sat. O que é felicidade para você? Marcar uma pessoa que te faz feliz no ambiente de trabalho, para a gente poder depois aí fazer, né, um concurso, verificar aí quem é que vai participar e assistir a Leusa falar um pouco mais sobre isso lá no evento. Será um prazer receber um convidado seu, um telespectador seu. Estaremos lá na quinta-feira contribuindo um pouco para que as pessoas sejam mais felizes, produzindo mais. Sim. E parar de achar que é tão impossível. A gente acha assim, é impossível ser feliz. Não é impossível ser feliz. É uma escolha, não é uma escolha? É uma escolha. Como tudo na vida. Sim. É uma escolha. É verdade, é verdade. E alguma dica fundamental que você ainda não tenha dado, assim, para a pessoa descobrir como ser feliz? O que eu estou assistindo agora o programa e fiquei incomodado. Eu acho que eu não estou feliz o suficiente. Faz o quê? Aquilo que te deixa desconfortável. Sabe o bichinho? A pulguinha atrás da orelha. O que está me deixando me incomodando? O que não está me deixando relaxar? É meu trabalho, é meu casamento, é minha faculdade, é a forma como eu estou usando o meu tempo. O que está me incomodando? Aí, no momento que eu olho o que está me incomodando, eu tomo a decisão do que é que eu vou fazer com isso. Não é? Então, é muito olhar para você, muito olhar para como você se comporta, para os seus padrões, para as suas respostas.
não é? É muito olhar para dentro, e a gente costuma muito olhar para o outro e Sim. apontar o outro, Sim. quando a gente, na verdade, deveria olhar mais para dentro. Sim, e a gente tem muitas respostas sobre, na verdade, o que a gente precisa fazer da vida olhando para a nossa própria história, né? Certamente. Às vezes a gente busca gurus e Isso. só é olhar para a própria história. Um outro risco grande, que é o momento das fórmulas mágicas, né? Sim. 5 dicas para isso, 10 dicas para aquilo. Isso é muito importante, a gente ouvir as dicas e começar a aplicar na minha realidade. Isso funciona para mim? Se funcionar bem. Se não, não é uma dica para mim, é uma dica para outra pessoa. Bom, Leusa, te agradeço pela tua presença, fico muito feliz, você me fez feliz estando aqui. Olha. E acredito aí que o nosso público vai poder aproveitar participando do concurso cultural e ouvindo você falar um pouco mais sobre o tema. Mais uma vez, obrigado, o espaço está sempre aberto para você. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra. Obrigada.